Ora então, boa tarde, meus caros amigos e seguidores do canal do Josezito. Sejam bem-vindos, aqui é mais um vídeo. Eu neste vídeo queria fazer aqui vou tentar fazer isto mais vezes, vou ver se eu consigo, assim ao final do dia, tenho um bocadinho mais de tempo e sempre dá para fazer um trajeto um pouco mais longo até casa. E dá para falar de alguns assuntos, no caso, do género do que eu quero falar hoje. Responder a algumas questões que me colocaram, que me vão colocando nos vídeos que eu vou partilhando. E neste caso, no vídeo que eu fiz da Voz 525 DSX, uma das questões que me puseram, e eu reparei que havia várias pessoas com essa dúvida, era como é que eu comparava a 525 DSX com a Honda NX500 e mesmo com outras motos da concorrência, como a Mach-Bor, a CF Moto 450 MT, que ainda não está disponível no mercado, portanto, mas como utiliza o mesmo motor da que eu testei, da NK 450, a curiosidade reside um pouco por aí, comportamento do motor e tal, comparado com a restante concorrência, com as 500, tanto da Honda como da Voz e como da Mach-Bor. Pronto, e eu vou respondendo, não é? Conforme posso, vou respondendo por escrito, mas achei que o assunto que podia ser mais bem desenvolvido e mais esclarecedor se eu fizesse um vídeo sobre ele. Isto é apenas a minha opinião, eu não sou nenhum especialista, apenas tenho a minha opinião e a minha experiência que me dá esta percepção que eu tenho, que alguns vão concordar, outros não, mas quando me perguntam a opinião é porque querem saber o meu ponto de vista. Portanto, eu como não posso comparar com a MT, com a CF Moto MT 450, e como a Mach-Bor, a última que eu testei, a Mach-Bor 500, já foi há uns anos atrás, ou seja, o modelo já está, na minha opinião, já está um pouco ultrapassado comparado com estes dois modelos mais recentes, que são a Honda NX500 e a Voz 525 DSX. Portanto, eu vou dar a minha opinião sobre estes dois modelos, até porque foram os que eu testei há menos tempo. Tal como eu escrevi nos comentários, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar-vos aí o preço, o valor base de cada uma delas, ou seja, sem extras, sem packs, sem nada, o valor de uma e o valor da outra, sem extras nenhuns. E posto isto, já tendo em conta a diferença que há de valores de uma para a outra, vamos começar então pelos aspectos em que eu acho que a Honda está melhor. Em termos de suspensões, o comportamento das suspensões, o rolar da moto, a forma como ela responde às irregularidades, nota-se que tem umas suspensões com mais qualidade, com mais capacidade, com melhor capacidade. Tem melhor tato, melhor pisar do que tem a da Voz. Isto é uma coisa que se sente, não é? Se sente. Depois a própria rigidez, não é? A moto da Voz é um pouco mais rija, mais dura, mais brusca nas respostas às irregularidades. E a Honda NX é mais suave, mais macia e parece que nos passa um pouco mais de qualidade a nível de suspensões. Depois, a nível de motor, eu não consigo dizer com rigor qual o motor mais capaz, o que atinge mais velocidade, o que tem melhores acelerações. Não dá, porque tanto no caso da Voz como no caso da Honda eram motos muito recentes, praticamente estavam na rodagem. Este gajo não me está a ver,
que estavam na rodagem e que não dava para fazer esse tipo de abusos, não é? Mas, pelo que me pareceu, acho o motor da Honda mais lisinho, ou seja, transmite menos vibrações, é mais macio a desenvolver. Em baixas não me pareceu que houvesse assim grandes diferenças, mas acho que o motor da voz vibra um pouco mais, ou pelo menos passa para nós mais vibrações. Isto pode não ser uma característica do motor, mas sim uma característica da ciclística. A voz passa para nós um pouco mais de vibrações, em algumas rotações, como eu referi no vídeo, nota-se que passa um pouco mais de vibração. Na Honda essas vibrações são um pouco mais bem filtradas e não se notam tanto, mas isso é uma característica, pode não ser provocado pelo motor, não é? Pode ser pelo próprio chassi, a forma como está montado. Depois, em termos estéticos, eu não vou comparar, porque acho que a estética é muito pessoal, é uma coisa muito subjetiva, é um fator muito subjetivo. A minha opinião sincera, a minha opinião pessoal, não é? Porque vale aquilo que vale para mim só. Acho a voz com um visual mais fora do normal, mais agressivo, que rompe um bocado mais com o tradicional, e acho a Honda um pouco mais convencional, mais sóbria, uma estética mais sóbria, mais comum. Qual é que eu preferia? Eu sinceramente acho que em termos estéticos, mesmo assim, preferia o conservadorismo da Honda. Gosto daquela frente, acho que está muito bem conseguida, e gosto das linhas harmoniosas sem grandes rasgos estéticos, mas gosto muito da voz também, acho que está muito bem conseguida. Mas se calhar eu talvez preferisse, talvez me cansasse menos do aspecto da Honda. Deixa-me cá ver. Travagem, ambas espetaculares, não há grandes diferenças entre uma e outra, são ambas excelentes. Também não fiz aqueles testes de travagem agressiva, bruscas, não sei o que, acho que isso não é relevante. O que interessa é que no dia a dia, numa utilização normal, os travões cumprem, numa situação de emergência que eles cumprem e não comprometam, e pelo que eu andei não senti em momento nenhum limitações, portanto acho que parte do princípio que ambas estão a níveis bastante aceitáveis. Depois começamos a entrar então no campo em que a voz começa a jogar aqueles trunfos que deixam a Honda um bocado pregado ao chão. Começamos pelo equipamento. Olha, temos aqui uma Honda NX, que é de test drive, e reparem, não tem protetores de mãos, não tem protetor de cartas, não tem crash bars, não tem suporte para a top case, não tem vidro regulável. Pronto, ficamos por aqui. A voz tem praticamente isto tudo que eu disse. Tem protetor de cárter, tem crash bars, tem protetores de mãos, tem já uma grelha lá atrás para pôr uma top case, e se calhar mais algumas coisas que eu já nem me lembro, que eu já nem coisa, mas logo nisto se nota uma diferença muito grande. Sei que já tem porta USB, esta a Honda penso que não tenho a certeza, mas acho que não tem. Portanto, a nível de equipamento, a voz começa-se a destacar. E depois no preço, não é? Um preço mais reduzido, com equipamento mais completo e com os outros aspectos que eu referi, embora se note alguma diferença,
nas suspensões, no complemento das suspensões provavelmente nas vibrações, na filtração das vibrações do motor, mas em tudo o resto elas não são, a Honda não é assim muito melhor do que a Voz. Há outro aspecto em que eu acho que a Honda tem alguma vantagem, que é no quadrante. Acho que o quadrante da Honda está um pouco mais completo, tem mais funções. O da Voz é muito interessante, não é? Comparado com a versão anterior da Honda, que era a CB500X. O da Voz dava-lhe logo 10-0, mas em relação a este novo DNX, não, o DNX está mais completo e está mais funcional. Também não há uma diferença abismal, mas há ali alguma diferença. Depois tem a conectividade com o telemóvel e tal, isso também é importante. E acho que chegámos ao ponto onde eu queria, onde na verdade se começa a ser importante, são os aspectos mais importantes para poder decidir, que é precisamente a relação preço-equipamento, não é? É o chamado custo-benefício, o que pagamos, quanto pagamos e quanto conseguimos ter. E nesse aspecto, se calhar, para quem não pode ou não quer gastar valores assim muito elevados, a Voz é uma escolha sensata, porque é mais barata. Agora, quem tiver a possibilidade, sabe que ao estar a comprar a Honda, né, paga mais, mas também sabe que tem ali uma moto que vai desvalorizar menos no mercado dos usados, quando nós quisermos vender. É uma moto que vai ter mais valor comercial, vai ter mais procura, vai criar menos suspeitas e menos dúvidas a quem a quiser comprar, e vocês com a Voz provavelmente não será assim, não é? Porque o estigma das marcas chinesas está bem presente e estará durante algum tempo. Não nos vamos ver livres deste estigma, por muito que estas novas marcas comecem a apresentar qualidade e fiabilidade, mas enquanto não houver provas dadas, e enquanto continuarem a aparecer situações que são mediáticas de modelos chineses que dão problemas graves, problemas muito graves, recorrentemente, enquanto houver essas situações, as motos chinesas vão sempre ser vistas com desconfiança, e isso vai se refletir na altura de vocês quererem vender a moto, porque todos esses argumentos vão ser utilizados para desvalorizar o mais possível a vossa moto. Vocês sabem como é que funciona, não é? Para receberem a vossa moto como retoma, é uma chinesa, isto não presta, isto não sei quê, não sei quantos, mas depois quando a forem vender já vão dizer ao comprador que não, os chineses agora têm muita qualidade, isto agora é muito bom, já não é como era, não sei o quê. Portanto, os pontos de vista mudam conforme o interesse. Mas tem que se pensar nisso, quer queiramos, quer não, temos que ter esse aspecto em conta. E eu estou aqui precisamente a dar-vos o meu ponto de vista, e vocês convém pensarem nisso também, na altura de escolherem qual o modelo que vão comprar, porque depois na revenda vai ser, na retoma, podem ter algumas desilusões. Mas pronto, é isso. Acho que não estou a lembrar assim mais nenhum aspecto. Se eu me lembrar, acrescento aqui no vídeo. Agora estou aqui todo engasgado, não sei o que aconteceu, bem poeira ou o que é que foi para a garganta, e estou aqui todo à rasca. Tchau, fiquem bem, vou parar o vídeo por aqui. Um abraço.